Santo. Aleluia. Aqui tem chicote, aqui tem palavra, aqui tem verdade. Aleluia. E eu falo mais, não importa a situação que a pessoa, que o vaso gerado pelo Espírito Santo, ele se encontre. O que importa é que a palavra, ela seja pregada. Diz a palavra de Deus: sofra o profeta, mas não sofra a obra. Não é assim? Então hoje eu vou trazer um estudo que eu preparei com o maior carinho, com o consentimento do Espírito Santo, com a força e o poder de Deus. E hoje todos nós vamos participar junto desse estudo. Cada um vai me ajudar de uma forma hoje. Eu vou fazer diferente. Amém? O tema é bem simples. Juízes, capítulo 14, versículos 7, 8 e 9. Eu vou ler para vocês, que daqui para frente eu vou convidar os irmãos também para ler a palavra dentro do estudo, para todo mundo participar e sair cheio nessa noite. Porque o intuito aqui não é aparecer, o intuito aqui não é se mostrar, mas o intuito aqui é pregar a palavra de Deus de uma forma simples, uma forma que a pessoa entenda, ela saia com seu vaso cheio e todos nós vamos ganhando com o Senhor Jesus, tanto quem ouve quanto quem fala. Amém? Amém. Diz assim a palavra de Deus, Juízes 14, versículo de número 7. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E desceu e falou aquela mulher, e desceu e falou aquela mulher, agradou aos olhos de Sansão. E depois de alguns dias, voltou ele para a tomar, e apartando-se do caminho, ao ver o corpo do leão morto, eis que no corpo do leão havia um enxame de abelhas com mel. E tomou nas suas mãos, e foi-se andando e comendo dele, e foi-se ao seu pai e à sua mãe, e deu-lhe dele a comer, porém não lhes deu a saber que tomara o mel do corpo do leão. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Muita gente conhece a história de Sansão, e eu entro com a pergunta. As pessoas falam que Sansão foi o libertador, e iria ser o libertador, né, daquele povo, por causa dos filisteus, né, do povo de Israel. Mas eu pergunto, esse homem chamado Sansão, ele nos deixou muito em dúvida em várias coisas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas para a gente entrar dentro da palavra mesmo, olha, Sansão não era uma criança comum. Sansão foi gerado por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Sansão não era uma criança igual às outras, porque Sansão, ele foi chamado por Deus para que ele fosse nazireu desde o seu ventre. E se você procurar a palavra nazireu, você vai encontrar que nazireu é separado para o Senhor. Ou seja, Sansão foi separado desde pequenininho, ainda no ventre de sua mãe, foi separado para o Senhor. Então nós vamos ver que Deus enviou um anjo até ao casal e disse que havia de nascer uma criança e que essa criança seria nazireu do Senhor, seria separada para Deus. Então, algumas coisas tinham que acontecer para que aquela criança, ela não se contaminasse no decorrer de sua vida. Então, seu pai e sua mãe foi instruído pelo anjo
para que imediatamente a mulher engravidar, que ela não se desse ao vinho, nem a bebida forte, nem ao derivado de vinho, nem uva, nada que venha da uva. E quando Sansão nasceu, os pais o ensinaram dentro dessa palavra: olha, Sansão, você é nazireu, você é separado, você não pode fazer algumas coisas que as crianças comuns fazem. Por exemplo, vamos lá, quem pode ver para mim? Capítulo 13, versículo 5. Louvado e engrandecido seja Deus. De Juízes, perdão, não falei capítulo 13, versículo 5 de Juízes. Pode ler? Pode ler, por favor. Pois eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Amém, Jesus. Sansão não era uma criança comum. E a lei do nazireado, ela diz que, primeiro, não poderia Sansão, a pessoa que era nazireu, separada de Deus, não poderia levar navalha na sua cabeça. Primeira coisa, não poderia cortar nunca o seu cabelo. É o primeiro passo. Mas tem mais coisas. Sansão também não poderia beber vinho, não poderia comer a uva, ele não poderia se alimentar do azeite, do vinagre extraído da uva ou alguma outra coisa derivada de uva. Então, nós já sabemos aí que 3 coisas Sansão não podia fazer. Ele não poderia cortar os seus cabelos, ele não poderia se dar a nenhum tipo de bebida derivado de uva, e a terceira coisa, Sansão também, ele nunca poderia estar perto de um cadáver. Ele não poderia nem tocar no cadáver, ele não poderia nem se achegar perto de um cemitério. E a mãe e o pai de Sansão ensinaram: olha, meu filho, quando o papai e a mamãe morrer, você não pode ir no nosso sepulcro. Por quê, irmão? Porque você é nazireu do Senhor, você não pode. Sansão, você não pode. Ele: menino, tá, papai, eu não vou. Olha, se seu irmão morrer, você não pode ir no enterro do seu irmão. Aí: eu sei, papai, porque eu sou nazireu. Isso, porque você é nazireu. Louvado seja Deus. E se subitamente, uma coisa mais séria do que se imagina, ó, não é só o parente. Se uma pessoa, ela passa mal do lado dele, ela dá um infarto fulminante, ele quebra o voto de nazireu, ainda que não fosse culpa dele, mas o voto é quebrado. Então, em hipótese alguma, ele poderia chegar perto do cemitério, ou que alguém morresse ao lado dele, ele quebraria o voto de nazireu. Então, essa é a terceira coisa que Sansão não poderia fazer. Louvado seja Deus. Vamos lá, alguém aí em Números capítulo 6, versículo de 6 ao 9. É o que eu falei, todo mundo vai participar hoje. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Em Números capítulo 6, versículo do 6 ao 9. Quem puder, pode ler, por favor. Pode ler? Pode. Todos os dias que se separar para o Senhor, não chegará ao corpo de um morto, por seu pai, ou por sua mãe, ou por seu irmão, ou por sua irmã, por eles se não contaminará quando forem mortos, porquanto nazireado de seu Deus está sobre a sua cabeça. Todos os dias do seu nazireado, santo será o Senhor. Aqui que seria onde? 9. E se alguém vier a morrer junto a ele,
por acaso, subitamente, e contaminar a cabeça do seu nazireado, então no dia da sua purificação, reparará a sua cabeça e no sétimo dia a rapará. Ou seja, se ele quebra o voto de Nazireu, ele tem que rapar a cabeça no primeiro dia e 7 dias depois rapar a cabeça novamente e se apresentar ao sacerdote. Por quê? Porque ele quebrou o voto de Nazireu. Então ele não podia, de hipótese alguma, quebrar o voto de Nazireu. O Nazireu não podia chegar perto de algum cadáver, ainda que fosse da mãe, do pai ou do irmão. E os pais de Sansão sempre educaram o menino desde pequeno, para que ele cumprisse o voto que Deus fez com ele desde pequeno. Em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 2, 3 e 4. Quem pode ler, por favor? Deuteronômio, capítulo 7, versículo 2, 3 e 4. Sansão, ele não podia se contaminar de forma alguma. Inclusive, ele não poderia se contaminar com mulheres estranhas, mulheres de outra tribo, mulheres que adoravam outros deuses. Ele não poderia se contaminar com mulheres de outras tribos. E quando Sansão, você sabe que o jovem, quando ele começa a crescer, ele é engraçado, ele acha que sabe tudo. Não, o meu pai e a minha mãe já estão ultrapassados. O meu pai e minha mãe, eles já estão antiquados, já estão obsoletos demais. Então eles começam a achar que sabem de tudo, que são donos da verdade. Começa a ficar adolescente, então ele acha, não, olha, o senhor está enganado, a senhora está enganada, eu vou seguir do meu jeito. E começa a ter essas ideias na cabeça, e muitos que têm filhos aqui sabem o que eu estou falando. Então o jovem, ele bota na cabeça que ele sabe tudo, que ele é o tudo. E com isso, não foi diferente na vida de Sansão. Sansão começou a ficar adolescente e começou a pensar, poxa, eu sou jovem, meu pai está meio ultrapassado as coisas que ele está falando, e eu tenho um corpo bonito, eu sou bonito, eu sou forte, então, olha, eu vou fazer o que eu quero, que a minha cabeça está mandando e ponto final. Quem pode ler para mim o Deuteronômio 7, versículo 2, 3 e 4? Vamos participar, viu, gente? Pode falar aí também, viu? E o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente a destruirás. Não farás com elas conserto, nem terá piedade dela. Não te aparentarás com ela. Não darás tuas filhas e seus filhos, e não tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses. E a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. É o 4. Amém. Louvado seja Deus. Estão compreendendo, sim ou não? Estão compreendendo? Até agora, estão compreendendo o voto do Nazireu? Então, Sansão, ele não podia cortar o cabelo, já são 4 coisas. Olha, ele não podia cortar o cabelo, ele não podia beber bebida forte, derivado de vinho, ele não podia chegar perto de um cadáver, e ele não podia tomar para si mulheres pagãs. Não podia. E o seu pai disse, ô Sansão, aqui em Israel tem tantas meninas bonitas, veja como é que, olha, como é que uma palavra tem poder. Sansão, aqui em Israel tem mulheres bonitas, por que você não arruma uma namorada daqui? E ele vai dizer assim, eu quero esta, porque esta me agrada os olhos. Você vai ver que no final da história de Sansão, o que acontece com ele? Ele é vazado os seus olhos, só por causa dessa palavra. Por causa dessa palavra, no final ele perde as vistas. Por quê? Porque você pode perceber que Sansão já está se desviando. Não é aquele herói que a gente está pensando.
Ele está se desviando, ele está apartando-se do caminho, que é o tema da mensagem. Ele começa a se afastar aos pouquinhos. Ele vai ficando adolescente, ele acha que deve fazer o que bem quer, ele acha que deve desonrar seu pai e sua mãe, porque mais à frente vocês vão ver, assim, Sansão, ele pega, vai até a cidade dos filisteus, onde está a mulher filisteia, que não é a Dalila, ele vai lá com o seu pai, mesmo o pai contrariado, mas o pai perdeu o poder sobre o filho, ele perdeu o poder. Ele podia chegar, não, nós somos os teus pais, você tem que prestar obediência a gente, você tem que obedecer, mas não. O pai e a mãe passaram a mão em cima da cabecinha de Sansão. Tá, meu filho, você quer mulher estrangeira? Então nós vamos te levar até lá para você casar com a mulher estrangeira. Quando ele chega lá, primeira coisa que acontece, no caminho dele, quem vem de encontro ao caminho dele? Quem sabe responder? Quem vem de encontro a Sansão no caminho que ele está indo lá? Um leão. Namorar a filisteia, um leão. O leão veio, então o Espírito de Deus, que pela misericórdia, Deus usou, o Espírito Santo dele se apoderou de Sansão, e Sansão foi lá e rasgou o leão de cima para baixo. Rasgou, largou para lá. Pecou contra Deus? Não pecou. Ele rasgou, o leão morreu, ele seguiu o seu caminho e foi lá. E na volta do caminho, como diz aqui, nós vamos ver de novo, no capítulo, ainda em Juízes, tá? 14, versículo 3, louvado seja Deus, é a história que eu estou falando, ó. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram, não há porventura mulher entre as filhas dos teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vá tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai, tomai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Foi o que eu acabei de falar ainda há pouco, que ele vai ficar cego no final por causa dessa palavra aqui, dessa profecia aqui. Louvado seja Deus. E foi lá, Sansão foi lá, depois que ele matou o leão, foi lá na cidade dos filisteus, e em Juiz 14, versículo 8, foi que nós lemos há pouco, né? E depois de alguns dias, voltou ele para tomar, e apartando-se do caminho, quem quiser pode até sublinhar aí, ó, apartando-se do caminho, a ver o corpo do leão morto, eis que no corpo do leão havia enxame de abelhas com mel. Percebe-se uma coisa, o diabo, ele não vai vir para você com chifrinho, com tridente, com aquela capa preta, todo, eu sou o diabo. Se o diabo aparecer bonito, daquela forma na tua frente, você vai sair correndo. É verdade, né? Nós vamos correr. Aí o que o diabo vai fazer na vida de Sansão? Ele começa a preparar uma artimanha para fazer Sansão pecar. Olha como é que o diabo é sujo. Vocês já viram enxame de abelhas em árvore? Colmeia com mel em até cercas? Mas alguém já viu um cachorro morto ali na rua com enxame de abelha com mel? No cadáver do cachorro? Você já viu algum gambá morto aí com enxame de abelha? Agora imagina o Sansão voltando, ele para de longe, vê aquele cadáver, ele sabe, eu não posso chegar perto de cadáver, porque eu sou nazireu. Mas aí o que o diabo vai fazer? Ele vai maquiar o pecado. Ele vai colocar maquiagem para que a pessoa
preste atenção naquilo e vai de encontro ao pecado. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, você vê aí, antigamente tinha muito propaganda de cigarro, né? O que vocês viam, lembra? Lembra aqueles jovens sarados na beira da praia, com violão, cantando aquela música, jogando aquela fumaça para cima, achando um barato aquele cigarro, né? Ou então, aquele camarada que está ali tomando um uísque, uma vodka, uma bebida de luxo, que as pessoas, puxa, esse cara tem poder, né? Dá até coragem. Vai tomar ninguém vai fazer propaganda tomando a caninha da Rosa, vai fazer tomando Bacardi, Campari, 51 e por aí vai, né? Então, quer dizer, o diabo, ele bota as coisas bonitas, ele faz com que as coisas pareçam fáceis, agradáveis aos olhos. Quem pode ir comigo em Gênesis capítulo 4? Gênesis capítulo 4, deixa eu ver o versículo que é... Esqueci de marcar isso aqui, mas eu me lembrei dessa passagem. Gênesis 4. Perdão, é Gênesis capítulo 3, versículo 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. O fruto era agradável aos olhos. O diabo sabia como convencer Sansão de se aproximar daquele cadáver. Então ele foi lá, maquiou o cadáver, botando mel. Você sabe que naquela região, naquele tempo, não existia açúcar, não existia adoçante, não existia... O adoçante da época era o mel. E o mel era uma mercadoria tão cara que quem tivesse mel naquela época tinha um tesouro. Louvado seja Deus. Então, quando Sansão chegou, viu aquele mel saboroso, delicioso ali nas entranhas do leão. O que a palavra dizia? Não pode se aproximar. É um cadáver, um corpo morto, de seja lá de quem for. Mas o diabo vai fazer com que Sansão, ele vá e toque no cadáver, pega do mel e sai comendo. E leva para casa dos seus pais, e dão para os seus pais comer sem avisar de onde que veio a origem do mel. Veja como é que ele está se complicando. Veja como esse Salvador aí, esse Salvador de Israel, ele está se complicando um pouquinho, né? Ele está se complicando. Então, veja bem, ele pega o mel, vai até a casa, dá para os seus pais, ou seja, ele peca e leva o pecado para dentro de casa para os seus pais pecarem, ainda que eles não sabiam, mas eles estavam pecando. Então, Sansão, ele está se afastando mais de Deus. Então, ele observa bem uma coisa, tem um fato interessante, mais ou menos de hoje. O pecado, ele incomoda, sabia? O pecado, ele incomoda. Quando a pessoa peca, ela não fica bem. A pessoa que quer ser reta com Deus, quando ela peca, ela não se sente bem. Começa ali a doer o peito, começa a pessoa se sentir mal. E o que a pessoa quer fazer? Ela quer arrumar uma forma de contar o pecado. Aí, o que vai acontecer com Sansão? Que é importante dentro da palavra. Sansão, ele matou o leão, ele pegou do mel, ele pecou contra Deus e ele está com aquele peso dentro dele. Como é que eu vou fazer? Mas ele não pode simplesmente chegar para o pai dele e para a mãe dizer: pai, eu matei o leão, eu peguei lá da entranha do leão mel e dei para você e comia. Ele não tem essa coragem, mas ele tem que confessar o pecado de alguma forma. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o
leão, ele parecia que estava morto, não é verdade? Mas não estava não. Ó, e esse leão que eu vou falar para você aqui, quem pode ir lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8? Nem todo leão é o leão da tribo de Judá não, gente. Não é o nosso leão não. Tem um outro. Tem um outro. E se a pessoa não tomar cuidado com esse leão, nossa, o leão dá uma rasteira na pessoa e a pessoa cai sentada mesmo. E para se levantar é difícil. Quem achou? 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, tramando como leão, buscando a quem possa tragar. Amém? Então esse leão aí, a gente não quer negócio com ele não. Tem que fugir desse leão aí, não é o de Judá não. Esse aí é outro. Então, Sansão está se desviando, está se afastando. Ele está dando brecha para o inimigo dominar a vida dele. Mesmo com toda a força, mesmo... Então, o que ele vai fazer? Ele vai casar com a Filisteia. Aí, o que o diabo vai fazer? Ele coloca no coração de Sansão, né, a vontade dele pecar. Ele consegue pecar fazendo o que eu já repeti várias vezes aqui: matou o leão, comeu do mel, tocou no cadáver. Então, ele, em vez de chegar para o pai: poxa pai, eu pequei. Não é feio não, gente, olha aqui ó, não é feio falar não. Você chegar para o seu líder: pequei, eu errei, ó, desculpa, me perdoa, eu errei. Não é feio não. Sabe por quê? Porque a mentira é do diabo, é a filha mais velha de Satanás. Se você compactua com a mentira, você está servindo a Satanás e não a Deus. E as coisas na tua vida começam a retroceder. Tudo começa a dar errado, tudo, por um simples pecadinho. Não tem pecadinho, tudo é pecado, gente. Tudo que é de contra a palavra de Deus é pecado. E nós temos que tomar o menor cuidado possível, porque, olha, para conquistar a salvação, ó, é uma luta constante, todos os dias, o dia todo, até dormindo, ó. Até dormindo, tu tem que lutar. Senhor, abençoa o meu sono, para que eu não venha sonhar coisas que não provém de ti. Até isso a gente tem que pedir, senão sonha. Aí peca. Então não existe pecadão, pecadinho, pecado médio, tudo é um só. O pecado é o único que destitui o homem de Deus. É o pecado, é o que afasta o homem para sempre da presença de Deus, é o pecado. E Sansão estava com aquele pecado maquinando nele ali, batendo nele. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Aí ele vai lá para o casamento. Chega lá e fala, chama os anfitriões lá e fala: ó, eu vou propor para você um enigma. Olha, um enigma? Sim, eu vou propor um enigma para você. Poxa, peraí, ó, mais um motivo dele estar se desviando. Por quê? Eu vou propor um enigma para que vocês adivinhem. O que a palavra de Deus diz? Eu já vou chegar lá nessa passagem. Ó, então, ele pega o mel e leva para os teus pais pecarem, que eu já li o versículo 8. Em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14. 2 Coríntios, capítulo 11, e versículo 14. Às vezes eu fico um pouquinho emocionado e saio, eu vou lá na frente na mensagem e depois recuo de novo, porque tem passo a passo aqui, né? Senão você vai começar lá no fim. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14. O que diz? Vamos dar uma oportunidade? E não é maravilha
porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Então, o diabo, ele maqueia as coisas. Ele maqueia. Ele vai levar o jovem para a bebida, para a farra, para as drogas, e vai dizer que lá no baile tem até crente. Ele vai virar para o filho de crente e vai dizer, ó, vamos que lá tem um baile gospel. E de lá vai se desviando para outros caminhos. Então, isso é um perigo. Esses convitezinhos, que aos pouquinhos Sansão está se desviando. Aos pouquinhos, o filho de uma pessoa evangélica está se desviando, porque não dá ouvido ao pai, não dá ouvido à mãe. E com isso o tempo vai passando e ele vai se afastando. Louvado seja Deus. Olha, o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Ele oferece o pecado para a pessoa de uma forma maquiada. É verdade. Sansão vai ser usado pelo diabo para levar o pecado para dentro da sua casa, como eu falei no versículo 9. Sansão comeu do mel e ainda levou para a casa de seus pais, sem dizer de onde ele teria conseguido o mel. Aí que começa a queda de Sansão. Por quê? O pecado não fica guardado para sempre. Vai chegar a hora em que Sansão, ele vai revelar o seu pecado através de um enigma. Versículo 12. 14, versículo 12. Mesmos Juízes. Juízes 14, versículo 12. Então, o tema é Juízes. De vez em quando eu saio. Quem puder ler? E disse, pois, Sansão: eu vos darei o enigma a adivinhar. E se nos 7 dias das bodas, como é que é? Nos 7 dias das bodas, mu declaraste e descobriste, vos darei 30 lençóis e 30 mudas de veste. É isso? Isso. Versículo 13. E se não puderdes declarar, vos me dareis a mim os 30 lençóis e as 30 mudas de veste. E eles lhe disseram: dai-nos o teu enigma e adivinhar para que ouçamos. Louvado seja Deus. Adivinhar. Olha, tem coisa que é fora da lógica. Você vai chegar, ó, do comedor saiu comida, do forte saiu doçura. É uma coisa meio sem lógica, né? Você fazer uma pergunta, olha, eu quero ver se você decifra essa pergunta. Eu não quero que você adivinhe a pergunta, porque adivinhar, louvado seja Deus, também é contra os desígnios de Deus. Quer ver? Deuteronômio capítulo 18, versículo 10. Lê você também, homem. Dá uma procurada aí. Você, tô falando contigo. Ora, vamos participar, todo mundo. Deuteronômio 8. Deuteronômio capítulo 18, versículo 10. A próxima vai ser sua. Vai preparando a Bíblia aí. Deixa ela esquentando aí. A página aí. Pode Não falar. achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem açougueiro, nem feiticeiro, agoureiro, nem feiticeiro. Amém. Então, essa é a lei de Moisés. Não poderá ter dentro da tribo espírito de adivinho. E Sansão estava se desviando. Ele não se arrependeu do seu pecado. Ele queria contar o pecado. Então, o que ele propôs? Uma adivinhação. Louvado seja Deus. Porque ele teria que ter, porque ele sabia que ele tinha que fazer, ter rapado a cabeça, como eu falei, no primeiro dia e no 7º dia, por causa de ter tocado no cadáver. Mas Sansão não, ele fez ao contrário, ele fez aposta. Olha, ele fez 2 coisas ao mesmo tempo, adivinhação e aposta. Olha, você vai adivinhar
o que eu vou propor para você. E se você conseguir adivinhar, você vai ganhar 30 vestes de muda. Porém, se você não adivinhar, você vai me dar 30 vestes de muda. Fez uma aposta, junto com a adivinhação. E a Bíblia condena prognóstico, como a menina acabou de ler. Além da adivinhação, prognosticar também é pecado. Jogos de azar, esses jogos aí que as pessoas jogam. Tem gente que eu conheço que joga Telecena, Loto, Mega Sena. Eu não estou falando do mundo não, tá? Estou falando da igreja. Eu estou falando da igreja. Do mundo não tem nada com o mundo. O negócio é aqui, ó, é gente, é o corpo de Cristo. Tem gente que joga. É uma raspadinha, vai dar sorte. Uma raspadinha, perde 2, 3, 4, 5 reais. A Mega Sena está acumulada. Está em tantos milhões. E o cidadão evangélico não dá o dízimo, não dá a oferta na casa do Senhor, mas pega o dinheiro e vai lá na casa lotérica gastar com adivinhação e prognóstico. Isso é coisa real. Eu estou falando de Sansão, mas isso está transferindo para as nossas vidas. Aleluia. Se a gente quer ser salvo com Jesus, nós temos que obedecer a palavra. Você não pode usar a palavra como desodorante. Glória a Deus, é verdade. Ela tem que ser usada dentro do nosso coração, da nossa alma, do nosso corpo, da nossa mente, de tudo que vem Aleluia. de nós, da nossa casa. Então Sansão, ele propôs adivinhação. Ele propôs prognóstico. Louvado seja Deus. E o que vai acontecer? Versículo 15. 14, versículo 15. Leia aí para mim. Juízes 14, versículo 15. Olha o que vai acontecer com Sansão. Só está esquentando. Tem muita coisa nessa palavra de Sansão, gente. Tem muita coisa. E vocês já vão pensar, poxa, eu pensei que esse camarada era meu herói até hoje. Pode ler. E aconteceu depois de alguns dias, que na siga do trigo, Sansão vestiu a sua mulher com um cabrito. E desse... Pera aí. 14 e 15 que você está lendo? não, estou lendo 15. É 14 e 15, porque diz que isso cedeu. Vai. Isso cedeu ao 7º dia, disseram à mulher de Sansão, persuade a seu marido que nos declare o enigma, para que porventura não queimemos o fogo a ti e à casa de teu pai. Chamaste vós aqui para possuir o que é nosso, não é assim? Olha como é que está mudando a história de Sansão. Está ficando quente. O herói já não é tão herói assim. Olha, ele casa com a Filisteia. A Filisteia, ela mora com seu pai. E ele propôs o enigma no dia do seu casamento, antes de tomar a mulher como esposa. E os camaradas não querem perder a aposta, não. O diabo não quer perder não, na vida da gente, não. Quanto mais nós dermos brecha para ele, ele está aplaudindo. Verdade. Ele não joga para perder, apesar de ele ser derrotado. Aí ele é derrotado na minha vida. Será? Será que nós estamos dentro da palavra? Sansão era da tribo. Sansão era evangélico. Os pais de Sansão eram evangélicos. Ora, e ele estava se desviando aos poucos. E o que aconteceu? Os soldados, os filisteus, olha mulher, o caso é o seguinte, ó, vamos mandar uma real para você. Ele propôs o enigma e você vai dizer a resposta. Procura, dá teu jeito, consegue com ele. Porque se você não conseguir, eu vou te matar e vou matar teu pai e vou queimar tua casa. E aí? O que a mulher ia fazer? A mulher não era crente. Ele já errou que ele... né? Mas a mulher, se a mulher amasse Sansão, ela ia virar para Sansão, Sansão, vem cá, eu quero conversar contigo. Ó, os filisteus vieram aqui, me ameaçaram, falaram que ia matar a mim, matar meu pai, se você não revelasse o enigma. É a atitude
tido a mulher de caráter, independente se ela é crente, católica ou de outra denominação ou religião. É o caráter. A mulher de Sansão não teve caráter, ela teve medo. O medo foi maior do que o caráter, que ela pegou, vendeu Sansão. Ó, fala pra mim, amor, fala bem, fala. Fala enigma pra mim, fala bem. E o tempo passando, os filhos teus esperando. Fala bem, ô bem, fala bem, por favor, você me ama? Você me ama, não me ama? Eu também te amo, amor de amor por você. Mas fala enigma. A Bíblia fala, você vai ver aqui, versículo 17. Quem pode ler? Estamos em Juízes 14, versículo 17 agora. Louvado seja Deus. Muito bom estudar assim, né? Todo mundo participando. Obreiro? 14, 17. 14, 17. E chorou diante deles os 7 dias, em que celebravam as bodas. Sucedeu, pois, que ao 7º dia lhe declarou quanto o importunava. Então ela declarou o enigma aos filhos do seu povo. Amém? Ela persuadiu tanto ele. Fala bem, fala. Sabe aquela história do juiz? Lá de Mateus, se eu não me engano, sobre aquele juiz que... Ele importunava, a viúva, ela importunava todo dia o juiz, julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa. Teve uma hora que o juiz falou, eu vou julgar a causa logo dela, porque senão ela não vai parar de me perturbar. E assim também é o diabo. Ele fica catucando. Faz isso aí que não é pecado não. Faz. Ó, casal que tá namorando, não tem nada a ver passar um pouquinho, não. Isso aí é tempos antigos. Nós estamos no tempo moderno, nós estamos na nova era. Olha, sai do beijinho do abraço, não fica só no beijinho e abraço, não. Ei, teus pais estão por fora. Pode fazer, isso não é pecado não. Tudo é pecado, vocês têm mania de tudo achar que é pecado. Ai, nem tudo é pecado não, pode fazer. Ó, Deus bateu o olho para ele não ver. O diabo faz isso. E Sansão estava se desviando. E a mulher de Sansão conseguiu convencer ele a falar. Ele poderia dizer para a mulher, não é da tua conta. Eu não tenho que te declarar nada. Mas ele acabou sendo vencido pelo diabo mais uma vez. Ele peca, a mulher convence ele, aí ele está lá no bem bom no dia seguinte. Aí, adivinharam o meu enigma? Ah, Sansão, isso é mais fácil do que tu chupar uma bala. Ah, manda outra, essa tá muito fácil. É um leão. É um leão. Olha o que vai acontecer. Sansão perde a aposta. Olha o que esse cidadão que parece ser herói vai fazer. Ele perde a aposta, ele fica irado, ele vai até um povoado que não tem nada a ver com a aposta dele. Mata 30 homens e toma as vestes dos homens para pagar a aposta. Só desgraça na vida de Sansão. Por quê? Porque ele se apartou do caminho. Ele se apartou do caminho. Ele está desviado, na verdade, Sansão está desviado. Então, ele se apartou do caminho. Ele pegou, matou 30 homens inocentes, porque perdeu a aposta. Pegou as 30 mudas para pagar a aposta que ele perdeu por causa da sua desviação, por causa da mulher, por causa disso, por causa daquilo. Ele está desviado. Então, o que acontece? Tem mais. Ele não satisfeito, ele me pega 300 raposas, amarra os rabos das raposas, louvado seja Deus. Ele amarra os rabos das raposas, traça, taca fogo, faz um tição no rabo das raposas e queima uma plantação inteira dos filisteus. Vai no gogó mesmo, esquenta não.
queima, olha como é que sucessivos pecados que ele começou a cometer. Ele mata 30 homens inocentes, pega as mudas e dá para os filisteus, com raiva, raivinha que perdeu, que ele que fez a besteira. Ele vai e pega 300 raposas, amarra os rabos dela, bota um tição de fogo no rabo dos 150 pares e solta na plantação dos filisteus, que devasta tudo, queima tudo, acaba com a plantação inteira. Você pode acompanhar capítulo 15, agora já estou no 15 de Juízes, no versículo 6. Quem pode ler, por favor? Então, Vamos acordar, meu povo! e então disseram os filisteus: quem fez isto? E disseram: Sansão, o genro do Timinita, porque ele tomou a sua mulher e a deu a seu companheiro. Então subiram os filisteus e queimaram a fogo a ela e a seu carro. Veja o que aconteceu, gente. Ó, o homem não conseguiu ficar com a mulher. A mulher foi dada para outra, para o amigo dele. E quando ele voltou, a mulher foi entregue na mão do outro camarada. Ele casou e o outro que aproveitou. Tudo errado. E além disso, ele vai, devido a ele queimar com as 150 pares de raposa a plantação dos filisteus, os filisteus vão lá, pega a mulher, pega o pai e taca fogo na casa. Quer dizer, aí Sansão agora ele está viúvo, está sem crédito, está sem moral, perdeu a aposta, fez adivinhação, fez um monte de barbaridade, está destruído. Então, o que vai acontecer? Louvado seja Deus. Veja como a vida de Sansão virou uma desgraça. A mulher acabou morrendo, queimada junto com seu pai, porque ele acabou com a plantação dos filisteus. Quando o jovem deixa de ouvir seu pai e sua mãe, a vida dele vai para a desgraça. A Bíblia diz, lá em Êxodo capítulo 20, versículo 12, quem pode ler? Êxodo 20, 12. O jovem não dura muito tempo, não vive muito tempo, ele vai morrer. Sabe por quê? Vocês vão ver aí na palavra. Valesca. Lê aí, Valesca. Êxodo 12, Êxodo 20, versículo